Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação, hora de deixarmos Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio que Ele próprio nos deu. Então nós temos que ouvir Deus pela nossa vontade e vamos ouvir para que sejamos salvos. A salvação está em nossas mãos. Jesus já veio como segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele veio à terra, humanou-se, viveu, sofreu, morreu por nós, como Cordeiro Pascal. E agora nós temos que ter esse discernimento e receber essa graça. Eu transmito diariamente, até de forma antecipada, nos meus endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/. Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. A liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, veiculada no mundo inteiro, é uma liturgia só, para o mundo inteiro. Eu faço isso para colaborar com os meus irmãos que presidem celebrações da palavra, até mesmo eucarísticas, e que não têm o material. Então eu pesquiso em fonte segura, no caso aqui, o site novaaliança.com.br, site do Vaticano, site RS 21, Rede Século XXI, A12, Aparecida, entre outros, revista Arautos. Então vamos lá. Liturgia de 21 de abril de 2023, sexta-feira da segunda semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos, conforme eu estou simbolizando aqui, é branca. No rito da celebração temos o prefácio pascal e o ofício do dia. Antífona da entrada, retirada de Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e seguinte. Vós nos resgatastes, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizestes de nós um reino e sacerdotes para o nosso Deus. Aleluia. Oração do dia. Concedei, ó Deus, que os vossos servos e servas tenham a graça da ressurreição, pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz, para nos libertar do poder do inimigo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 34 ao 42. Naqueles dias um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei, todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado
para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 27, versículos 1º, 4º, 13 ou 14, refrão 4 a B. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Repitamos. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Repitamos. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Agora vamos à aclamação ao Santo Evangelho. Vamos aclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E nós aclamaremos com um trecho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Da boca de Deus, aleluia, 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 aleluia. O Evangelho do dia é o escrito por São João, capítulo 6, versículos do 1º ao 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazeis sentar as pessoas.
Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bonito o evangelho do milagre, da transformação de pães e peixes, né? Da multiplicação, melhor dizendo. Jesus multiplica pães e peixes para uma multidão. É o grande milagre do nosso Rei Jesus Cristo, nosso Deus, que está na segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. É um mistério, nosso Deus, né? São 3 pessoas numa só divindade. O Pai Criador, Jesus, nosso Salvador, e Espírito Santo Santificador. Vamos agora ao comentário de Antônio Carlos Santini em sua liturgia comentada. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. O título do seu comentário é este: onde compraremos pães para que eles comam? Baseado em João 6, versículos do 1 ao 15. Ora, estamos em pleno deserto, a multidão presente é enorme. Os recursos humanos são escassos, 5 pães de cevada e 2 peixes. Mesmo despojando o menino, conforme o versículo 9, de sua matula, a multidão passará fome. Claro, a pergunta de Jesus é mera provocação. Um dos economistas do grupo, Filipe, rapidamente calcula: nem 200 denários de pão bastariam, né, para sustentar toda aquela multidão. O povo que cerca Jesus tem uma história. Seus antepassados já haviam cruzado o deserto por 40 anos, conforme Êxodo. Ali mesmo passaram fome, foram saciados com um pão que eles não haviam plantado e colhido, o maná, o pão do céu, que Deus forneceu, conforme Êxodo capítulo 16, até que chegassem à terra prometida e tivessem a primeira colheita, conforme Josué capítulo 5, versículo 12. É chegado o momento de receber um novo dom. O pão multiplicado por Jesus apenas aponta para esse dom inesperado que o povo da Nova Aliança irá receber e partilhar em cada Eucaristia. Por enquanto, porém, é preciso reconhecer a própria insuficiência, a própria incapacidade de sobreviver às custas dos nossos próprios recursos, das técnicas desenvolvidas e mesmo do potencial da natureza criada. Enfim, nós somos dependentes. Esta consciência nos abre para os dons do alto. Somos dependentes. Temos aqui uma reflexão de Christian Chessel, um dos 4 padres brancos de Tizi Ouzou, na Argélia, assassinados por terroristas islâmicos em 1994. Christian diz: aceitar nossa impotência e nossa pobreza radical é um convite, um chamado premente a criar com os outros relações de não poder. Ao reconhecer a minha fraqueza, eu posso aceitar a dos outros e ver nisso um apelo a sustentá-la, a fazê-la minha, à imitação de Cristo. A fraqueza do apóstolo é como a de Cristo, enraizado na força da Páscoa e na força do Espírito.
ela não é passividade nem resignação, ela supõe muita coragem e impele a comprometer-se pela justiça e pela verdade, denunciando a ilusória sedução da força e do poder. Aí está. Somos fracos e limitados. Coloque isso na sua cabeça. Nós somos fracos e limitados. A multidão tem fome. Nós temos pão sem uma abertura para o alto, isto é, sem contar com a intervenção. Aliás, nós não temos pão. A multidão tem fome, nós não temos pão, sem uma abertura para o alto, isto é, sem contar com a intervenção de Deus, nosso Pai. Jamais mataremos a fome dos nossos irmãos, jamais teremos a coragem de nos arriscar por eles, mas ficaremos paralisados na contemplação da miséria humana. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e distribuiu à multidão, que comeu, ficou saciado e deixou sobras. Dar graças significa reconhecer que podemos ter pão do céu. Mas sempre será um risco comer o pão dos irmãos e deixar que passem fome. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, dá-nos sempre deste pão. João capítulo 6, versículo 34. Belíssimo comentário, então, do Antônio Carlos Santini, né? Ele sempre traz essas reflexões importantes para a nossa vida. E eu também faço uma pesquisa para saber os santos do dia. Eu faço pesquisa em vários sites. Desta feita, fiz no site do Vaticano. Vamos então aos santos do dia. 21 de abril é dia de Santo Apolônio. Santo Apolônio, filósofo e mártir romano. Apolônio foi martirizado em 185, sob o imperador Cômodo. Uma das coisas que se recorda deste mártir foi a sua derradeira oração diante do prefeito pretoriano Perênio, não em prol da sua defesa pessoal, mas fez uma verdadeira apologia sobre o cristianismo, pontual e poética, que lhe custou a vida. Santo Apolônio, rogai por nós. Outro santo do dia. Dia 21 de abril é dia de Santo Anselmo, arcebispo de Cantuária e doutor da Igreja. Anselmo nasceu em Aosta, no século XI, e viveu entre a França e a Inglaterra. Foi um monge beneditino e arcebispo de Cantuária, fundador da teologia escolástica. Também tinha o carisma de um grande pastor de almas. Em 1720 foi proclamado doutor da Igreja e é celebrado pela Igreja em 21 de abril. Uma noite, quando Anselmo ainda era criança, sonhou que Deus o convidava para ir sobre os cumes dos altos Alpes, onde lhe daria um pão puríssimo para comer. Desde então, a vida do futuro santo foi toda voltada a elevar a mente à contemplação de Deus. Olha aqui. Belíssimo ato de Anselmo. Elevar a mente à contemplação de Deus. Nascido em Aosta em 1033, no seio de uma família nobre, Anselmo sofreu fortes contrastes com o pai, um homem rude e envolvido com os prazeres da vida, que o impediu, com todos os meios, de entrar para a ordem beneditina, a fim de evitar a dispersão do patrimônio familiar. Diante da oposição paterna, Anselmo, com apenas 15 anos, adoeceu por tamanha decepção. Ao recuperar a saúde, decidiu partir para a França, onde se deixou levar pela dissipação moral. Olha o que aconteceu antes dele virar um santo. Após 3 anos, teve um encontro providencial com Lanfranco de Pavia, prior da abadia beneditina de Bec, na Normandia, que reanimou a sua vocação.
Finalmente, aos 27 anos, Anselmo pôde entrar para a ordem monacal e ser ordenado sacerdote. Em 1063, tornou-se prior do mesmo mosteiro de Bec, onde demonstrou ser um educador dócil, mas também determinado. Não gostava de métodos autoritários, por isso, preferiu o princípio de persuasão, que fazia os estudantes crescer com sabedoria, ensinando-lhes o valor inviolável da retidão e a adesão livre e responsável da verdade e da bondade. Tornando-se arcebispo de Cantuária, Lanfranco de Pavia, pediu ajuda ao seu discípulo para reformar a comunidade eclesial local, devastada pela passagem dos invasores normandos. Assim, Anselmo transferiu-se para a Inglaterra, onde se dedicou com paixão à nova missão, tanto que, com a morte de Lanfranco, foi seu sucessor na sede de Cantuária, recebendo a ordenação episcopal em 1093. Apoiou com inesgotável energia e intrépida coragem a independência do poder espiritual do poder temporal, defendendo a Igreja das ingerências das autoridades políticas. Todavia, esta atitude custou-lhe 2 exílios da sede de Cantuária, para a qual retorna definitivamente apenas em 1106. Anselmo faleceu em 21 de abril de 1109 e seus restos mortais foram sepultados na famosa Catedral de Cantuária. Como fundador da teologia escolástica, a tradição cristã atribuiu-lhe o título de doutor magnífico, porque foi magnífico seu desejo de aprofundar os mistérios divinos através de 3 etapas: a fé como dom gratuito de Deus, a experiência ou encarnação da palavra na vida diária e o conhecimento ou intuição contemplativa. De fato, Anselmo afirma: Senhor, eu não tento penetrar na vossa profundeza, porque nem posso comparar meu intelecto com ela, porém queria entender, pelo menos até certo ponto, a vossa verdade, que meu coração acredita e ama. Eu não procuro entender para acreditar, mas acreditar para entender. As principais obras de Santo Anselmo, o Monólogo e o Colóquio, que demonstram a existência de Deus, respectivamente a posteriori e a priori, pretendem reafirmar que Deus é o ser do qual não se pode imaginar um maior. Por outro lado, a grande coleção de epístolas de Anselmo revela sua atuação e o seu pensamento político, sempre inspirados no seu amor pela verdade, pela retidão e a honestidade episcopal, longe dos condicionamentos temporais e dos oportunismos. Em 1163, o Papa Alexandre III concedeu ao falecido Anselmo a elevação do corpo, um ato que naquela época correspondia à canonização. Enfim, em 1720, o Papa Clemente XI o proclamou doutor da Igreja. Santo Anselmo, rogai por nós junto a Deus. Nós acreditamos que as almas dos santos estão com Deus e, por isso, eles podem ser nossos intercessores. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, a paz de meu Senhor. Shalom Adonai. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você pede, que você suplica, que você ora. Ele proverá, Deus providenciará se for para o seu bem. Muitas vezes a gente pede coisas que não nos farão o bem. Nós pensamos que são coisas para o nosso bem, mas não são. Então Deus não fará aquilo que será um mal para você que pede, que solicita, que ora. A providência divina é para o nosso bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, um homem santo, ele diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Se Deus não respondeu, espere. Afinal, você está lidando, sabe com quem? Com o Criador de tudo, o Criador do universo. Você imaginou, parou para pensar que você está se dirigindo ao excelso Deus?
Nós não temos consciência. Se tivéssemos, nós conseguiríamos tudo de bom para a nossa vida. E agora eu clamo do aramaico, o dialeto de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para o português, Maranatá, como dizemos nós católicos, vinde, Senhor. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, é como eles pronunciam em geral. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem, Senhor Jesus. É a parousia. É o dia do juízo final. Um dia, Jesus voltará. Não sabemos quando. Não temos a data nem a hora. Por isso temos que estar preparados. Em reconciliação com Deus diariamente. Nós pecamos. Nós somos vermes aqui nessa terra. Somos indignos servos, pecadores. Quantos pensamentos maus, quanta inveja, quanta arrogância. Já imaginou? Quanta briga. Por isso temos que nos reconciliar com Deus diariamente. É só isso que Ele pede. Para que um dia vamos viver em simbiose com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para sempre. Já pensou que vida maravilhosa? Para todos sempre vamos viver como uma espécie de anjo. Podemos comer ou não comer, podemos mudar a nossa aparência, podemos atravessar matérias e vamos louvar a Deus para todos sempre. O apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios, responsável pela nossa evangelização pelo mundo não hebreu, o apóstolo São Paulo, que saiu pelo mundo evangelizando, disse que ele que experimentou o terceiro céu, por graça de Deus, disse que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós que fomos salvos. Nós queremos a salvação, não é? Então vamos nos reconciliar com Deus e esperar esse dia inefável, esse dia em que Jesus voltará. É algo indizível, não temos como tentar dizer como será. Já pensou? Não tem como. Indizível, inenarrável, a volta de Jesus com seus anjos para nos dar a salvação eterna para sempre. Salvação eterna. Para sempre, então, viveremos com Deus. Aos que se reconciliarem, é só isso que Deus nos pede. Então vamos nos reconciliar. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.